Olá, pessoa linda! A paz, meu nome é Letícia e esse é o meu canal e hoje eu vou falar sobre como eu conciliei Enem mais escola. Pra quem não sabe, agora em 2021 foi o meu terceiro ano e o meu foco mesmo era o Enem, não a escola, e isso foi fundamental pra mim. Então eu tive que conciliar a escola com o Enem. Antes de ir direto ao ponto, eu quero abordar duas coisas aqui que foram fundamentais pra mim, mas que se você não tiver, tudo bem. A primeira coisa foi o EAD, pra quem não sabe, eu fiz 2020 e 2021, meu segundo ano e meu terceiro ano todinho foi em EAD. Isso daí foi uma vantagem pra mim, porque eu me adaptei muito bem ao EAD e também fiquei um pouco mais livre da escola, porque a escola não ficava tão em cima quanto era no presencial. A segunda coisa foi porque minha escola colaborou muito, porque ela não passava atividades nem trabalhos obrigatórios para casa, para a gente fazer fora do horário de aula. Isso me ajudou muito porque trabalho e atividade toma tempo da pessoa, então isso foi assim, nossa, eu amei demais essa liberdade que a escola nos deu. De não estar passando no trabalho, esse tipo de coisa, porque tem muita escola que passa trabalho, muito trabalho chato e que não vai dar em nada. E minha escola, felizmente, não teve sei lá. É uma coisa tão ruim, nossa, eu sou traumatizada. Agora sim, vamos direto ao ponto, vou explicar como eu conciliei Enem mais escola. Na verdade, verdadeiro mesmo, eu só conciliei Enem e escola até o meio do ano, porque do ano em diante eu parei de assistir as aulas da escola e só aparecia lá na plataforma só para fazer as provas. Isso daí não me prejudicou, porque minha escola não contava presença no EAD. E também porque na hora da prova eu sabia como responder as questões, porque eu estava estudando os conteúdos à parte, eu estava sozinha, não estava assistindo a aula da escola, mas eu estava estudando. Então foi de boa para me conciliar, meu boletim saiu de boa. Mas vamos lá. Do início do ano até o meio do ano, eu realmente assisti às aulas da escola e estudei para Enem. Como era que eu fazia isso? A partir da manhã eu tinha aula, minha aula começava de 7 horas e até 1 hora da tarde. E eu assistia essas aulas, né, só que não prestava atenção no professor. Eu estava escutando a voz do professor, eu escutava o professor, mas enquanto isso eu estava respondendo a apostila da matéria dele. Eu já ia respondendo as questões direto sem antes ter prestado atenção na aula, porque o meu terceiro ano, pelo menos na minha escola, era revisão. Então eu já tinha aprendido esses assuntos no primeiro e no segundo ano. E no terceiro era só refrescar aquilo. E como eu refrescava isso? Pelas questões. Não assistia a aula porque eu não achava necessário. Porém, se tivesse alguma matéria, algum conteúdo, por exemplo, óptica. Eu não aprendi óptica nem no primeiro nem no segundo ano, então no terceiro eu vi necessidade de assistir óptica. Nos assuntos que eu precisava assistir a aula, que eu via necessidade disso, eu respondia a apostila das questões na parte da tarde, depois de acabar as aulas da escola. Mas isso daí não me atrapalhava tanto, porque eram poucos os assuntos que eu precisava assistir a aula. Foi por isso que eu abandonei as aulas no meio do ano e diante, porque eu percebi que eu tava, perdendo tempo, sabe? Esse procedimento que eu fazia de responder as apostilas durante a aula, eu acredito que é uma coisa que é versátil para a maioria das pessoas, né? Porque até no presencial, enquanto o professor tá lá falando, você pode estar respondendo as questões se você não vê necessidade de assistir a aula. Uma coisa que eu indico muito para você, que você preste bem atenção, para você não estar perdendo seu tempo em aulas, principalmente para quem assinou o cursinho junto com o terceiro ano e quer assistir aula de escola e de cursinho e acaba perdendo muito tempo. Se vocês quiserem um vídeo para eu explicar aqui esse negócio de cursinho e terceiro ano, essas coisas, podem botar aqui nos comentários que eu vou fazer. Prosseguindo, de manhã eu resolvi a parte da escola, né? O que era da escola, as apostilas da escola, eu respondia durante o horário da escola, que era de manhã, e de tarde eu ficava livre. ênfase, eu não estudava 3 turnos, manhã, tarde e noite, não. Só estudava manhã e de tarde. Manhã, do início ao meio do ano, eu estudava manhã para a escola e tarde para o Enem. E à noite eu não estudei desde o início do ano. Eu não gosto de estudar de noite, nunca gostei. Então eu não me forçava a isso. Inclusive, eu nem recomendo que você estude os 3 turnos, porque é muito tempo e a pessoa fica exausta e exaustão e estudo não dá certo. Bom, isso daí que eu expliquei foi basicamente até o meio do ano, porque de agosto em diante minha rotina mudou completamente. Foi assim uma mudança drástica que aconteceu e acredito que essa mudança foi o que realmente me fez
a evoluir nos acertos. O que mudou basicamente foi que eu literalmente parei de assistir às aulas da escola. Eu não assistia mais aula nenhuma, nem no Meet eu entrava, minha escola dava aula pelo Meet, e nem no Meet eu entrava. A única coisa que eu tinha compromisso com a escola era aos sábados fazer as provas. Como eu literalmente parei de assistir às aulas, eu fiquei com a parte da manhã livre, e eu usava a parte da manhã para fazer provas do Enem, provas antigas do Enem, picadas. Assim, por área. Só vou pegar aqui um exemplo só pra mostrar pra vocês. Vou pegar um exemplo, eu achei um bolo aqui, ó. Do nada, solto. Peguei aqui esse exemplo pra mostrar, ó. Essa folhinha aqui de matemática tem 45 questões. Isso daqui é uma prova antiga, eu acho. Eu pegava só a parte de matemática e resolvia. Eu resolvi a parte de matemática na sexta-feira, porque era a parte que eu tinha mais facilidade. Eu amava quando chegava na sexta-feira, porque eu amo fazer 45 questões direto de matemática. E aí eu fazia isso com várias, com linguagens, tipo assim, Na segunda eu fazia linguagens, na terça, ciência da natureza, na quarta, humanas, na sexta, matemática, entendeu? Na parte da manhã eu fazia isso, né, as provas antigas picadas, e na parte da tarde eu corrigia detalhadamente, bem detalhadamente mesmo. Eu tinha uma tabelinha de correção de simulado, eu acho que eu não tenho ela aqui. Cadê minha pasta? Eu acho que ela tá aqui na minha pasta, não sei. Ah não, ela aqui, olha. Ai, nossa, gente, bagunça, misericórdia. Olha aqui, ó. Essa aqui é minha tabelinha de correção de simulado. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, vendo? Eu corrigia assim detalhadamente, eu colocava detalhadamente os meus erros aqui nas minhas correções, aqui na minha tabelinha, ó. E, por exemplo, se era erro por falta de atenção, eu ia lá e marcava falta de atenção. Aí tem falta de atenção, falta de conteúdo, interpretação e tempo. Eu marcava tudo isso. Na correção eu anotava quais assuntos eu tava precisando. Os assuntos eu marcava com essa corzinha aqui, ó, que é falta de conteúdo. Eu marcava com essa corzinha aqui, ó. E na parte da tarde, ainda desse dia, eu ia lá e estudava esses conteúdos que estavam faltando. E essa daí era a minha rotina, basicamente, do meio do ano até o fim do ano. Algumas semanas eu não fiz isso, algumas semanas eu separei. Mas foram poucos, acho que foram só 3 semanas que eu separei pra realmente estudar mesmo, tipo assim, tava precisando assistir aula, tava com algumas matérias atrasadas, alguns conteúdos que eu tava realmente precisando estudar. Eu ia lá, separava uma semana só pra estudar aquilo, só pra arrochar naquilo. Isso daí foi, assim, surreal de bom pra mim. E eu recomendo para todo mundo. Por exemplo, sempre que chega alguém lá no meu Instagram, na caixinha de pergunta, falando: olha, eu tô com muita dificuldade em linguagens, meus acertos não sobem, eu não sei o que fazer. Eu falo: ó, faz uma prova de linguagens de 45 questões, no caso, toda semana. Você vai ver o quanto isso faz diferença. Porém, em meio a toda essa agonia de fazer prova antiga, picada e tal, eu acredito que você não vai ter, a maioria das pessoas que estão aqui me assistindo não vão ter a oportunidade que eu tive de literalmente abandonar as aulas da escola. Então, o que é que eu indico para as pessoas que vão estar no presencial, ou então que vão estar no EAD, mas que não podem abandonar as aulas? Você pode fazer assim: de manhã você continua com o mesmo esquema de na escola faz as coisas da escola, e de tarde fica livre para as coisas do Enem. E na tarde você pode revezar assim, por exemplo, segunda você faz uma prova antiga picada de linguagens. Aí na terça você corrige essa prova picada de linguagens, se você for como eu, que não quer estudar de noite. Mas se você quiser estudar de noite, se você tiver disposição para estudar de noite, se você acha que aprende bem também de noite, né, usando os 3 turnos, você pode fazer a prova picada de tarde e de noite corrigir. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o like e aproveita e se inscreva aqui no meu canal, porque eu tô muito feliz. Muito feliz. Por estar começando esse canal, ainda tô no início, mas já sou muito grata por todos, por cada um que tá me assistindo aqui. Não se esquece que se você quiser o vídeo de terceiro ano mais cursinho, eu indico ou não indico, eu falando tudo, toda a minha opinião sobre isso, pode colocar aqui nos comentários, tá certo? Que eu vou trazer esse vídeo. É isso, um beijo e meu nome é Tchau.